Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os órgãos sociais da Associação Portuguesa dos Centros Comerciais e dar nota do seguinte. Houve um primeiro momento em que o Parlamento, através da aprovação de uma norma, pediu, de alguma forma, aqui um esforço da parte das empresas que gerem os centros comerciais para apoiarem os lojistas. No fundo foi isso que nós aqui aprovámos enquanto Parlamento. E isso foi feito e foi pedido por parte do Parlamento num quadro de total excepcionalidade que deveria ter, como é evidente, um caráter temporário. Depois há agora aqui um segundo momento que é a questão da retroatividade e, na nossa perspectiva, no entender do CDS, não se pode exigir mais àqueles que são os gestores destes mesmos centros comerciais, sendo que a primeira pergunta que eu coloco é se existe ou não disponibilidade da parte do Governo, se eles têm conhecimento disso, de algum tipo de apoio a fundo perdido, precisamente para ajudar os lojistas que estão em situações de dificuldade. Seguramente, e isso a própria Associação Portuguesa de Centros Comerciais tem consciência que há muitos lojistas que ainda têm enormes dificuldades para cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Agora, essas obrigações, em caso de impossibilidade de garantir essas mesmas obrigações, cabe agora ao Estado, no fundo, dar essa resposta e esse apoio a esses mesmos lojistas. E, portanto, essa era a primeira questão que gostaria de colocar. Há uma segunda questão que gostava de colocar que tem a ver com o seguinte. A Sra. Provedora de Justiça remeteu a norma para o Tribunal Constitucional, emitindo logo opinião, ou seja, dizendo que a interpretação que fazia da norma é que haveria uma inconstitucionalidade na mesma. E, portanto, se o Tribunal Constitucional vier a declarar a inconstitucionalidade dessa mesma norma, a pergunta que eu coloco é o seguinte. Foi aqui dito e bem apresentado aqui nesta apresentação que fizeram que conseguiram chegar a acordo com cerca de 90% dos lojistas. E, portanto, o que me levará a crer que, no caso da inconstitucionalidade da norma, apenas se iria aplicar aos tais 10%, porque se nos outros já há acordo, à partida só se verifica nos tais 10%. E a pergunta que eu coloco é se há disponibilidade da parte dos centros comerciais para aplicar o mesmo nível de descontos que já foram aplicados aos outros 90%. Esta era uma das questões que queria também deixar. Uma terceira questão e última para terminar. Eu não percebi da apresentação, mas corrijam-me se eu estiver errado, mas aquilo que foi a tal eliminação da remuneração fixa durante este período, ou seja, a tal ajuda que foi exigida aos centros comerciais, corresponde a um valor de 300 milhões de euros. Gostaria que me confirmassem ou não daquilo que foi a leitura do vosso PowerPoint. Muito obrigado. Antes de começar a responder a todas as questões, eu gostava que tivesse um ponto de contexto muito importante. Um centro comercial, na prática, o que é um facilitador de negócio. Um centro comercial, o proprietário, como é definido, é simplesmente a infraestrutura de tijolo que permite a todos os lojistas juntar-se um conjunto de lojistas num mesmo local, criando uma dinâmica vibrante que permita às pessoas fazer várias compras no mesmo sítio de diferentes lojas, ao mesmo tempo cujo objetivo é trazer milhões de pessoas aos centros. Hoje, o nosso objetivo principal e a nossa função principal é trazer tráfego ao centro. É isso que nós tentamos fazer e é esse o nosso objetivo principal. Porque assim podemos permitir a um pequeno lojista, numa pequena aldeia, a um pequeno lojista noutro local, a ter acesso a milhões de clientes de uma só vez, coisa que ele sozinho não conseguiria. Portanto, este ecossistema, que é o centro comercial, só funciona com uma dinâmica vibrante e positiva. Nós não temos qualquer interesse, e volto a sublinhar, nós não temos qualquer interesse em que um lojista saia do nosso centro comercial em ter lojas vazias. Não temos qualquer interesse. Porque, naturalmente, reduz as rendas recebidas, mas, por outro lado, é um espaço vazio, é um espaço morto, é um espaço que negativamente afeta o centro comercial. E, com isso, afeta-nos a nós e afeta ao todo. Portanto, nós não temos qualquer interesse em perseguir lojistas, não temos qualquer interesse em levar lojistas à falência. Pelo contrário, todo o setor, durante a crise de 2009-2010, que foi um exemplo comparável, foi
uma peça fundamental para apoiar os lojistas a passar aquela fase. Demos descontos de 400 milhões de euros. Descontos até 90%, até 100%. Perdoámos dívidas, facilitámos PERs. Isto única e exclusivamente porque nós precisamos dos lojistas. Nós precisamos dos lojistas nos centros comerciais. Sem eles, o centro comercial não existe. Portanto, todo este conceito de que andamos a perseguir, de que andamos a dificultar, que andamos a levar lojistas à falência, é única e exclusivamente falso. É pura demagogia, que nós não temos qualquer interesse em que isso aconteça. Um centro comercial até chega ao que os ingleses chamam de tipping point, um ponto de inflexão, que se tiver um conjunto significativo de lojas vazias, esse centro comercial deixa de poder ter uma recuperação possível. Portanto, ao deixar de ter uma recuperação possível, é o pior cenário para nós. Portanto, nós não temos qualquer interesse em que uma loja esteja vazia. O que nós eventualmente poderemos fazer, falando francamente também, é substituir lojistas. Substituir um lojista por outro lojista. Ora, isso no emprego não tem qualquer impacto. No emprego não tem qualquer impacto. Na economia não tem qualquer impacto. É positivo para o todo. Porque se estamos a trazer um novo lojista, é porque isto traz uma dinâmica nova, uma dinâmica positiva, de que todos irão beneficiar. Portanto, o conceito de loja fechada, gostava mesmo que ficasse claro que nós não temos absolutamente nada em ganhar com isso. Nós somos todos gestores profissionais, com deveres fiduciários para os diferentes stakeholders, e portanto não temos interesse nenhum em fazer isso. Em segundo lugar, gostava que também percebessem que nós, centros comerciais, fazemos parte de um ecossistema complexo. Um ecossistema, por exemplo, do qual fazem parte o sistema bancário e o sistema financeiro português. Nós hoje temos bilhões de dívidas junto ao sistema financeiro português e centros comerciais, como é um segmento de imobiliário, é um setor de imobiliário de baixo risco e de baixo retorno. Nós pusemos os dados aí na vossa apresentação, que referem que o retorno capital do imobiliário é de 6% e que para o retalho em geral é 36%, se eu não estiver enganado. Mas isto são dados da Bloomberg, não são dados nossos. Portanto, nós somos um negócio de baixo risco e de baixo retorno, mas só porque é de baixo risco. A partir do momento em que mexem no coração desse risco, tornamos-nos um negócio altamente volátil. Ora, o impacto direto que isso tem no nosso ecossistema é junto dos bancos. Os bancos hoje registram, o BCE pede aos bancos para alocarem capital e imparidades consoante o nível de risco, para o qual o imobiliário é considerado baixo risco, permite um determinado critério. A partir do momento em que esse imobiliário já não tem esse perfil de risco e assemelha-se aos outros negócios todos, a partir desse momento as exigências de capital são grandes, as imparidades são grandes, o sistema bancário fica afetado. Por outro lado, nós temos necessidade de pagar aos nossos fornecedores. Nós temos necessidade de pagar às nossas pessoas. Portanto, é normal que nós também tenhamos que fazer esforços para conseguirmos pagar a esses nossos fornecedores e a esses nossos clientes. Porque todo esse ecossistema faz parte. O que eu queria também dizer é, o setor está em paz. Garantidamente que o setor está em paz. O setor vive de forma cooperante, dialogante, autorregulando-se. Sempre assim o fez. Volto a repetir a crise de 2009 até 2013. Foi uma crise profunda, onde o setor se autorregulou e vocês não ouviram dinâmicas dos centros comerciais, isto ou aquilo, porque simplesmente não era verdade. Estávamos a ajudar, estávamos a apoiar, da mesma maneira que estávamos a fazer agora, da mesma maneira que vamos fazer agora. Portanto, toda essa crispação de que se fala, muito honestamente, é uma crispação que vem da volatilidade e da instabilidade e da incerteza que as sucessivas leis vêm criando. Como falam de injunções, falam de garantias bancárias, ora, isso é exceção. Isso é exceção, que eventualmente deve ser uma percentagem mínima que haja no mercado que assim o faz. A questão é que nós não devemos de atribuir a mesma importância consoante o barulho que fazem. A importância é o peso que têm no total. E volto a dizer, as injunções e as garantias bancárias são puramente a exceção. Da mesma maneira que nós poderíamos estar aqui a falar de muitos lojistas que fazem coisas também não aceitáveis, não legais, exagerando, na esperança que saia uma lei assim, uma lei aquela outra, e que nos obriga a nós a fazermos, a estar em situações difíceis e a termos que financiar coisas que não são a nossa responsabilidade. Ora, eu não acho que nos devemos focar nas exceções. Temos que nos focar no geral, no total. E o total é isso que eu vos estou a dizer, que o setor está em paz, que os centros comerciais ajudam muito os lojistas e que os nossos interesses estão alinhados na perfeição.
Lojistas que estão no setor há muitos anos, lojistas que conhecem como as coisas funcionam, lojistas com maturidade na visão de longo prazo, entendem isto perfeitamente. E é por isso que 90% do setor está em paz. Em relação a algumas questões sobre os descontos no período pré-lei. Os descontos, a média, digamos, o mais comum, a medida mais comum, foi uma medida onde se deram 50% de desconto na renda e se deu moratória para os restantes 50%. Isto foi a medida mais normal, a medida mais tradicional. Isto foi única e exclusivamente para o período de abril a julho, porque a maior parte dos centros comerciais estavam a fazer isto numa base de vendo como é que as vendas se recuperam para irem ajustando os descontos com base nessa recuperação. Portanto, não se aplica essa lógica muitas vezes de para a frente. Houve alguns centros comerciais que aplicaram um pacote inteiro para o ano todo e que terão, imagino, descontos muito, muito semelhantes, mas davam sempre a opção aos lojistas de escolherem entre a lei ou escolherem esse tipo de pacote. A questão da doutora Márcia Passos sobre se os acordos foram feitos, havia estipuladas condições, que eu tenha conhecimento, não foram. Não foram. E não foram, e fomos o único país da Europa em que não foram. Basta olhar para países como França, como Alemanha, como Espanha, como Itália, como todos os outros diferentes países, onde havia sempre condições. Havia sempre condições, porque é uma questão negocial. Dá-se de um lado, recebe-se do outro, etc. Não importando isso, nós demos, sem quaisquer condições, e demos muitos descontos muito avultados. Doutor Monteiro, eu agradeci que abreviasse, por favor, que fosse terminando. Obrigado. Ok, com certeza. Eu volto só, então termino só com um ponto final. A lei desproporcional e desigual que temos vindo a discutir foi corrigida pelo Parlamento para o período de 2021, para o primeiro trimestre de 2021. Portanto, o Parlamento reconheceu que é uma lei desproporcional e que tem efeitos que não eram pretendidos. Ora, se o Parlamento reconheceu isso, o Parlamento sabe que o desconto é muito superior à quebra de vendas, que somos o único país na Europa a fazer isso, porquê ainda fazer isso com efeitos retroativos, quando a retroatividade em si é inconstitucional? A incerteza, a instabilidade que isso vai trazer para o setor vai ser muito profunda. E, muito sinceramente, não digo isto como um clichê, nós só pedimos que nos deixem trabalhar. Nos deixem trabalhar como trabalhámos desde 2009 a 2013. Nós conhecemos os lojistas caso a caso. Nós conhecemos a situação caso a caso. E nós não temos interesse nenhum que nenhum lojista saia dos nossos centros. Um lojista que sai dos nossos centros é uma perda para nós. É uma perda para nós e é uma perda para o centro. Portanto, eu peço que entendam esta dinâmica, que entendam estes números factuais e que entendam isto como, de facto, representativo do setor e não nos foquemos nas pequenas exceções que às vezes fazem barulho desproporcional, mas são exceções. São Muito obrigado. Exceções. Muito obrigado.